Analise as assertivas a seguirem certas ou erradas. 1. A responsabilidade tributária é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Questão certa. 2. A Constituição Federal de 1988 traça critérios no tocante à limitação ao poder de tributar, uma vez que é necessário haver harmonia entre os entes federados que podem instituir tributos, a fim de que não haja, entre outros aspectos, a bitributação. Acerca desse assunto, podemos afirmar que a instituição de tributo federal deve ser sempre uniforme em todo o território nacional e não deve implicar distinção ou preferência em relação a Estado, ao DF ou a município, admitindo-se a concessão de incentivos fiscais para promover o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do Brasil. Questão certa. 3. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade, quando o montante do tributo dependa da apuração. Questão certa. 4. As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Questão certa. 5. Cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Questão certa. 6. A aplicação dos recursos oriundos de empréstimo compulsório não pode ser vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Questão errada. 7. A pessoa natural destinatária de operações de importação pode ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Questão certa. 8. A União, mediante lei complementar, pode instituir empréstimo compulsório. Questão certa. 9. Excepcionalmente, a União e os Estados podem aumentar tributos sem lei que os estabeleça, os quais somente podem incidir no exercício fiscal imediatamente posterior. Questão errada. 10. A instituição de tributo federal deve ser sempre uniforme em todo o território nacional e não deve implicar distinção ou preferência em relação a Estado, ao DF ou a município, admitindo-se a concessão de incentivos fiscais para promover o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do Brasil. Questão certa. 11. Nas situações de calamidade pública e de estado de sítio, é plenamente válida a utilização de tributos com efeito de confisco, desde que publicada a lei respectiva e que sua incidência se efetive no exercício posterior ao da publicação da lei. Questão errada. 12. É válida a incidência de tributos sobre os patrimônios correspondentes aos templos de qualquer culto, desde que sejam instituídos de maneira uniforme sobre todas as denominações, de modo que não se faça qualquer distinção entre as diversas religiões. Questão errada. 13. É da competência da União a instituição de impostos sobre a importação de produtos estrangeiros, a exportação de produtos nacionais ou nacionalizados para o exterior e a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. Questão errada. 14. A responsabilidade por infrações à legislação tributária depende da intenção do agente, da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato, salvo disposição em contrário. Questão errada, justificativa, CTN. Artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 15. A vedação no sentido de que a lei atribua, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Questão errada, justificativa, CTN. Artigo 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 16. Nas infrações conceituadas em lei como crimes, a responsabilidade será pessoal do agente, ainda que praticadas no exercício regular de administração.
Questão errada. Justificativa. CTN. Artigo 137. A responsabilidade é pessoal ou agente e, quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. 17. Os sucessores a qualquer título, mas não o cônjuge meiro, são pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha. Questão errada. Justificativa. CTN. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis e o sucessor a qualquer título e o cônjuge meiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. 18. Conforme o artigo 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade, quando o montante do tributo dependa da apuração. Questão certa. 19. A aplicação dos recursos oriundos de empréstimo compulsório devem ser vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Questão certa. 20. Conforme o artigo 148 da CF, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150 e b. Questão certa. 21. O refinanciamento e a compensação não extinguem o crédito tributário. Questão certa. 22. A conversão do depósito em renda e a decadência extinguem o crédito tributário. Questão certa. 23. A decisão judicial contra o fisco passada em julgado e a prescrição extinguem o crédito tributário. Questão certa. 24. A transação e a decisão administrativa irreformável, e não mais anulável, extinguem o crédito tributário. Questão certa. 25. A remissão da consignação em pagamento extinguem o crédito tributário. Questão certa. 26. O refinanciamento e a compensação extinguem o crédito tributário. Questão errada. 27. Segundo STF, não se admite que lei ordinária institua modalidade de extinção do crédito tributário que não esteja previsto em lei complementar. Questão certa. 28. Segundo STJ, decreto municipal pode atualizar o IPTU em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, mas não pode majorar a base de cálculo, de modo a torná-lo mais oneroso. Questão errada. Justificativa. Segundo STJ, decreto municipal não pode atualizar o IPTU em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, e também não pode majorar a base de cálculo, de modo a torná-lo mais oneroso. 29. Segundo STF, as limitações ao poder de tributar são suscetíveis de supressão ou excepcionalização, ou seja, o princípio da anterioridade pode ser abolido por emenda constitucional. Questão errada. Justificativa. Segundo STF, as limitações ao poder de tributar não são suscetíveis de supressão ou excepcionalização, ou seja, o princípio da anterioridade não pode ser abolido por emenda constitucional, é considerado cláusula pétrea. 30. Com relação aos princípios constitucionais tributários e as limitações ao poder de tributar, podemos afirmar que não há exceção ao princípio constitucional da legalidade para a alteração de alíquotas de impostos. Tais alterações devem ser realizadas mediante lei. Questão errada. Justificativa. A exceção ao princípio constitucional da legalidade para a alteração de alíquotas de impostos. Tais alterações devem ser realizadas mediante lei, por exemplo, IUF, se de combustível, este último somente quanto ao estabelecimento de alíquota. 31.
As entidades fechadas de previdência social privada são alcançadas pela imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos. Essa imunidade estende-se também para as entidades que recebem contribuição de seus beneficiários. Questão errada. Justificativa. As entidades fechadas de previdência social privada não são alcançadas pela imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos. Essa imunidade não se estende para as entidades que recebem contribuição de seus beneficiários. 32. Conforme a súmula 730 do STF, podemos afirmar que a imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 150-c da CF somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Questão certa. 33. Com relação aos tributos estaduais, podemos afirmar que o IPID incide sobre bens móveis, mas não sobre os bens imóveis, haja vista a natureza destes bens. Questão errada. Justificativa. O IPID incide tanto sobre bens móveis quanto sobre bens imóveis. 34. O entendimento do STJ é de que o CMS incide no serviço de provedores de acesso à internet. Questão errada. Justificativa. Súmula 334 do STJ. O IPID não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. 35. Segundo o STJ, é legítima a cobrança de CMS sobre operações interestaduais realizadas por empresa de construção civil, quando da aquisição de bens necessários ao desempenho de sua atividade fim. Questão errada. Justificativa. Súmula 432. As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. 36. Em caso de inventário por morte presumida, incide o IPID. Questão certa. 37. É inconstitucional lei complementar que conceda isenções do ICMS incidente nas operações com serviços e outros produtos destinados ao exterior, além dos previstos na conferir. Questão errada. Justificativa. É constitucional lei complementar que conceda isenções do ICMS incidente nas operações com serviços e outros produtos destinados ao exterior, além dos previstos na conferir. 38. A respeito da repartição da receita tributária, podemos afirmar que nenhum imposto municipal sofre repartição do tributo de sua arrecadação. Questão certa. 39. Todos os impostos estaduais têm o produto de sua arrecadação repartidos. Questão errada. Justificativa. O IPID não sofre repartição. Toda a arrecadação fica para o Estado. 40. 50% do produto da arrecadação dos impostos sobre importação e exportação pertencem aos estados, conforme a origem. Questão errada. 41. Segundo o STJ, quando um servidor público estadual pretende obter isenção de imposto de renda retido na fonte, a União deve ocupar o polo passivo de eventual demanda judicial, haja vista ser o ente competente para instituí-lo. Questão errada. Justificativa. Segundo o STJ, quando um servidor público estadual pretende obter isenção de imposto de renda retido na fonte, o Estado, DF, deve ocupar o polo passivo de eventual demanda judicial, haja vista ser o ente competente para instituí-lo. 42. O município tem direito a 25% do produto da arrecadação do IPVA de veículos licenciados em seu território. Questão errada. Justificativa. O município tem direito a 50% do produto da arrecadação do IPVA de veículos licenciados em seu território. 43. Com relação aos tributos e às suas espécies, podemos afirmar que a contribuição de intervenção no domínio econômico é utilizada pela União quando ela atua como agente normativo e regulador da ordem econômica, exercendo as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, nos termos da conferir. Questão certa. 44. As contribuições no interesse de categorias profissionais ou econômicas, conhecidas também por contribuições corporativas, incluem as contribuições sindicais e as contribuições para os conselhos de fiscalização profissional. Questão certa. 45.
A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública deve obedecer tanto aos princípios da anterioridade quanto aos da noventena. Questão certa.